Shalom, boa noite. Aqui quem fala é o irmão Rômulo Carvalho, do canal Pregador Logos. Bem-vindo mais uma vez. E como falado no sábado passado, hoje vamos continuar a mensagem falando sobre amuletos no mundo cristão, ou mundo gospel, como queiram. Para que o objetivo dessa mensagem, irmãos, é despertar os irmãos para o que tem acontecido, para as atrocidades no Evangelho, as distorções da palavra de Deus. Não vou citar denominações, igrejas, nada disso. Vou falar exclusivamente da palavra de Deus para que os irmãos entendam. Não estou defendendo nem criticando ninguém, apenas estou falando da palavra de Deus. E, como eu falo sempre, eu costumo utilizar uma Bíblia que ela é mais próxima ao original, a tradução dela. Não posso citar nomes aqui, por conta de direitos autorais. Porém, se os irmãos quiserem fazer contato comigo no e-mail, que está aí, pregadorlogos@gmail.com, terei o maior prazer de passar os detalhes. Porém, estarei citando as referências bíblicas aqui para que os irmãos possam estar acompanhando nas suas Bíblias. Amém? E para que sejamos rápidos, vamos dar continuidade aqui à palavra. E o texto base, assim como no sábado passado, é o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 22 até o versículo 25. Precisamente pelo fato de os judeus pedirem sinais e os gregos procurarem por sabedoria, nós, o apóstolo Paulo informando, continuamos anunciando o Messias executado na estaca, nas versões que a gente está acostumado, na cruz, como um criminoso. Para os judeus, esse é um obstáculo, e para os gregos é insensatez. Mas para os que são chamados tanto judeus quanto gregos, esse mesmo Messias é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a insensatez de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Paulo, com todo o conhecimento que ele tinha da Torá, do Tanakh, Torá, quando se fala Torá, entenda-se os 5 livros de Moisés, conhecido também como Pentateuco. E quando se fala Tanakh, é todo o Antigo Testamento. Paulo, o apóstolo Paulo, ele era versado no Antigo Testamento, era um grande conhecedor, ele era de linhagem sacerdotal, então ele conhecia muito bem as Escrituras. E quando ele chega para pregar aos gentios, ele não prega nada além do Senhor Jesus. Ele não usa nada, nenhum objeto, nenhum pretexto do Antigo Testamento como pretexto para pregar o Evangelho, para anunciar o Jesus Cristo, as boas novas. A fé, ou como diz nessa versão, a confiança no Senhor Jesus, o Messias. Em Atos dos Apóstolos, Paulo, quando chega diante de Festo e de Félix, para sua defesa, ele fala: eu prego somente a Jesus Cristo, ao Senhor Jesus, e sobre a ressurreição dos mortos. É por isso que vocês estão me crucificando, é por isso que vocês estão me condenando. Que prova vocês têm? O que eu estou fazendo de errado? Ele estava falando de Jesus e da ressurreição dos mortos. Porque Jesus Cristo apareceu para ele a caminho de Damasco, e todos conhecem a história do capítulo em Atos. Então não vou me prender esse fato, irmãos. Porque o objetivo aqui é mostrar amuletos no mundo cristão. Na semana passada eu falei sobre a Arca da Aliança, hoje estarei falando sobre o sal. Vemos diversas campanhas, diversas igrejas sobre sal, vale de sal, porque Davi e seus generais derrotaram 18.000 no vale de sal. Porque Eliseu curou as águas amargas de Jericó, de uma boa cidade, porque as águas eram ruins, a cidade bem colocada, bem situada. Aí ele usou sal. Então, por conta disso, vemos diversas igrejas pregando campanha do sal para isso, campanha do sal para aquilo, campanha do sal para aquilo. Paulo tinha conhecimento de todas de todo o Antigo Testamento. Ele nunca falou de campanha nenhuma, ele pregava Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos temos uma outra passagem em que alguns judeus ortodoxos, vendo o que Paulo fazia, que expulsava demônios em nome de Jesus, em certa ocasião tentam fazer o mesmo e falam: nós te expulsamos, espírito,
em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o Espírito fala para esses homens: eu sei quem é Paulo e conheço a Jesus. E vocês, quem são? E parte para cima deles. Então, continuando, vamos ler também aqui Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Gálatas estúpidos, quem os enfeitiçou? Diante dos seus olhos, Yeshua, Jesus, o Messias, foi claramente apresentado como criminoso condenado à morte. Gostaria de saber de vocês apenas uma coisa: acaso receberam o Espírito com base na guarda legalista dos mandamentos da Torá ou pela confiança ou fé no que ouviram e ao que eram fiéis? Aqui Paulo falando de Jesus novamente. Ele não usa sal, não fala nada mais do que isso. Então, amados, fiquem de olho. O objetivo dessa mensagem é despertar vocês para que não sejam enganados. Então, como citado, vamos ler 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 19. Os homens da cidade disseram a Eliseu, nessa minha versão diz Elisha, mas é Eliseu: como podes ver, esta é uma cidade agradável para se viver, contudo a água é ruim. Na versão mais tradicional, as águas são amargas, de modo que a terra é improdutiva. Tragam-me um jarro novo, disse Eliseu, e nele coloquem sal. Nas versões que os amados costumam acompanhar, vai estar um prato novo que Eliseu pede. Eles lhe trouxeram o jarro. Ele foi até a fonte da água, jogou o sal ali e disse: isto é o que Adonai, o Senhor, diz: eu curei esta água. Ela não causará mais morte ou improdutividade. A água foi curada e permaneceu curada até o dia de hoje, em cumprimento à palavra de Elias. Quando a Bíblia fala no Antigo Testamento até o dia de hoje, é até o dia em que foi escrito esta passagem. Tá? Em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 12. Diz assim: além disso, Abishai, o filho de Zuriarro, matou 18.000 homens de Edom, no Vale de Sal. Ali era uma guerra. Existia naquela localidade um Vale de Sal. Amados, tem igrejas que jogam sal nos corredores, próximo ao altar, para dizer que é o Vale de Sal. Para dizer que você vai receber uma bênção, uma cura, não sei o quê. E Paulo, como nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 1, ele só pregava Jesus Cristo. Paulo, em certa ocasião, diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amuletos é idolatria. Eu estou tirando o foco do nome do Senhor Jesus e colocando foco em objetos, seja o sal, seja a arca e outros que eu falarei mais para frente, para não me estender muito, para que a mensagem não fique muito longa aqui. Então, amados, as igrejas hoje estão tirando o foco do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que cura, é o Senhor Jesus que salva, é o Senhor Jesus que liberta, é o Senhor Jesus que nos dá sabedoria. Eu não tenho que estar usando pretexto de nada não, amados. Fujam dessas campanhas, porque é idolatria. As pessoas acabam idolatrando várias campanhas, várias coisas, e estão tirando o foco do nome do Senhor Jesus. E veja como foi o pecado de Israel. Se amados lerem o livro de Juízes, o livro de Isaías e de Jeremias, vão ver os altos e baixos de Israel foi sempre porque idolatravam outra coisa a não ser Adonai.
Então, a partir do momento que... Então, estão criando, ou melhor, já foram criados diversos amuletos dentro das igrejas, dentro do mundo evangélico. O diabo, como não podia distorcer, não conseguia destruir a palavra de Deus, porque Deus não vai permitir isso, porque ele é maior, é soberano, o diabo sorrateiramente, o inimigo entrou sorrateiramente nas igrejas e começou a criar campanhas para tirar o foco principal do nome do Senhor Jesus. Então, amados, despertem. E por último, o Senhor Jesus, ele fala em Mateus capítulo 5, versículo 13, para os seus discípulos. Vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. A minha vida, a sua vida, a nossa vida, ela tem que ser temperada com sal, agradável, para pregarmos o evangelho àqueles que necessitam de uma palavra de conforto. Porque minha palavra não é capaz de confortar, não, mas quando ela vem direcionada pelo Espírito Santo, ela pode fazer muita coisa na vida de alguém. Então, Jesus, o próprio Senhor Jesus disse para os seus discípulos: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o gosto, como torná-lo salgado novamente? Ele não tem mais utilidade, será jogado fora e pisado pelas pessoas. Então, amados, o sal hoje somos nós, porque temos o Espírito Santo de Deus. E graças a Ele, porque tudo é por Ele, para Ele e por meio dEle. A Bíblia fala, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, louvado, glorificado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, porque é tudo por Ele, para Ele, e por meio dEle, nada do que foi feito se fez. João, no Evangelho, logo no primeiro capítulo, ele fala: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então é o Senhor Jesus que nos sustenta. Em Hebreus fala, o autor aos Hebreus falam, todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Então, amados, reflitam nessa mensagem de hoje. Assim como a da semana passada, falando sobre a arca. Fujam de igrejas que criam a arca, que querem fazer campanha da arca e campanha do sal. Eu trarei outras mensagens falando a respeito de outras coisas que Deus tem me alertado. Fujam, isso são amuletos para direcionar a sua fé e apoiar sua fé em coisas erradas, porque a sua fé tem que ser apoiada no autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 2. Nem mais nada não, irmãos. Nem mais nada não. A nossa fé tem que ser permeada, palpada, alicerçada no nome do Senhor Jesus e na sua palavra. Não é em campanhas que geram amuletos, que criam amuletos, seja por qual finalidade. Que fazem campanha, aí você faz uma oferta para essa campanha que Deus vai te abençoar. Não é assim não, irmãos. É o nome do Senhor Jesus. O próprio apóstolo Paulo fala: preguei somente a Jesus crucificado. Obstáculo para uns, insensatez para outros. Mas sempre pregava o nome de Jesus. Você pode ler Atos dos Apóstolos e todas as demais epístolas do apóstolo Paulo. Você não vai ver ele falando de campanha nenhuma. Você vai ver sempre pregando o Senhor Jesus. Ah, mas irmãos Rômulo, hoje os tempos são outros. Ah, tudo isso mudou. Tudo bem, irmãos. Mas a palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Hebreus também diz que todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. A palavra de Deus ela é eterna, amados. Me desculpe, mas ela é eterna, ela permanece a mesma. Ela não é velha, nem antiga, nem nada, ela é eterna.
Então tem que ser pregada a palavra de Deus, o nome do Senhor Jesus. Nome que o Senhor Deus deu para se colocar acima de todo nome. Então meditem nisso, meditem nessa palavra, amados. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo possa invadir suas mentes. Invadir não porque ele invade a mente de ninguém. Mas que ele possa trazer luz às suas mentes, aos seus corações, para que os irmãos despertem para o que está acontecendo no mundo gospel. E venham ser libertos desse tipo de campanha de pastores que pregam campanhas e campanhas com o objetivo de enriquecerem, enquanto muitas vezes o povo é direcionado de forma errada a apoiar sua fé em objetos que são amuletos. E que a partir do momento que é um amuleto, que você começa a criar um amuleto, você está idolatrando alguma coisa. E não está dando adoração ao Senhor Jesus e ao Pai, como é merecido. Amém, amados? Que os irmãos possam refletir nessa noite. Vamos fazer uma oração. Amém? Senhor, eterno e soberano Deus, Pai. Te louvamos e te agradecemos por esta mensagem, pela Tua palavra, Senhor. Entramos diante da Tua presença com temor e santo tremor, Pai. E que o Teu Espírito Santo venha permear, venha conduzir cada coração, cada mente, trazendo luz aos entendimentos de cada irmão, Pai. Para que possam, ó Deus, ver a verdade da Tua palavra, ver a verdade do Evangelho, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha trazer luz a cada um dos irmãos e que possam, ó Deus, libertá-los desses amuletos para que eles possam ser conduzidos somente a Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amados, eu gostaria de convidar os irmãos para que compartilhem essa mensagem, esse canal, com o máximo de pessoas possíveis, para que vidas venham ser alcançadas, venham ser despertadas para a verdade do Evangelho. Deus me chamou para pregar a verdade do Evangelho. Então, que os irmãos possam compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Se quiser, amados, deixe seu comentário, podem me escrever, que em tempo hábil estarei respondendo a cada um. E, se possível, deixe aquele joinha, aquele gostei, para que o YouTube possa direcionar essa mensagem, esse canal, para outras pessoas que estejam cansadas de serem enganadas e então estão em busca da verdade. Amém? Deus abençoe a todos mais uma vez. Shalom. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite, um ótimo final de semana abençoado por Adonai. Amém.